telespectadores da TV Cidade, eu sou a Letimise e hoje no Pro Animal estamos aqui com a gatíssima Eduarda Rodrigues, a nossa Duda. Duda, conta pra nós quem é a Duda. Então, eu tenho 23 anos, sou natural de Farroupilha, resido aqui desde que eu nasci. Sou estudante de fisioterapia. Atualmente estou só realizando a minha graduação, não estou trabalhando, estou só nas práticas da faculdade. E acho que é isso. E me diz uma coisa, Eduarda, como surgiu essa vontade aí de ser fisioterapeuta? Então, eu acho que foi mais a fisioterapia que me escolheu. Sério? Porque, na verdade, desde pequena eu sempre gostei muito, assim, da área da saúde, gostei muito desse cuidado com o próximo, até pela minha mãe também, né? A minha mãe é formada em técnico de enfermagem, além de ser massoterapeuta. E da família em si, eu sou uma das primeiras a ir pra área da saúde, assim, mas sempre gostei muito. E eu acho que pelo sentido de poder fazer algo por alguém e não esperar nada em troca, sabe? Claro, mas claro. principalmente por tu mostrar pra pessoa que às vezes nem ela acredita nela mesma, mas tu é capaz de acreditar que ela Claro. pode melhorar, que ela pode ser outra pessoa se ela quiser. E não só Claro. fisicamente, mas tu ajuda a pessoa de uma forma psicológica, enfim. Sim, isso é uma coisa que vem da pessoa, né? Isso é uma coisa que vem ao Sim. natural, né? Então já é por isso que tu já tem isso, né? Já é tua... Já é de coração, assim, não foi pensado, né? Claro Já que sim, nasci assim, eu acho, Ah. cresci com essa vontade. Isso é muito bom. E me diz uma coisa, Eduarda, em relação aos animais, né? Conta pra nós aqui como tu começou a tua vida em relação aos animais. Isso vem desde a infância? Como é que foi? Sim, como eu já comentei algumas vezes, a minha história com os bichinhos é bem antiga e bem diversificada, né? Eu comecei, na verdade, quando eu era pequena, eu sempre quis ter cachorro, gato, passarinho, o que tu imaginar eu queria ter. Mas naquela coisa, né? Pai e mãe não curtem muito, aí a gente Sim. tem todo um porém. Família, né? Tem todo um... Verdade. E qual foi, assim, o teu primeiro bichinho que tu teve? O meu primeiro bichinho foram 2 passarinhos. 2 passarinhos. E aí a história deles foi bem cômica, assim. Porque eu sempre viajava muito com a minha avó pra Lagoa Vermelha. E numa dessas viagens, eu estava só eu e ela, e eu disse assim, avó, eu queria muito passarinho, não sei o quê. A gente parou em frente a uma ágora, assim, e ela disse, beleza, quando eu chegar em Farroupilha, eu vou te dar um passarinho, mas agora vamos. Prometeu pra criança. Eu disse, tu promete? Ela disse, sim, a avó promete. Eu disse, então tá. Cheguei em Farroupilha, nós descemos no ônibus na rodoviária, foi a primeira coisa, ir até a água comprar os meus passarinhos. Meus pais enlouqueceram. Imagina, vocês nunca tinham tido nenhum até então. Tu Não. tinha quantos anos, mais ou menos? Acho que uns 8, 9 anos. É? E aí, depois disso, assim, eles aceitaram tudo mais. Mas quando eles faleceram, esses meus bichinhos, eu acabei, então, depois de um tempo, eu criei um hamster. Mas também é um bichinho que, querendo ou não, tem toda a questão do odor, do cuidado, Sim, é algo claro, além, né? Claro. E, enfim, meus pais não curtiam também, né? Curtiam muito. E eu lembro que na época eu não ganhei nem no pai nem na mãe, assim. A gente fez um amigo secreto na escola e uma amiga minha me deu de presente amigo secreto com a gaiola e tudo. E aí acabou que obrigatoriamente eu fiquei com o bichinho, né? Sim. Mas depois fiquei com ele até foi. falecer também. Depois disso, depois de alguns anos, aí eu adotei um cachorrinho. Ai, meu Deus. E os passarinhos, tu tinha me comentado que vocês brincavam, que os passarinhos eram super dóceis. Sim, a minha avó, por ter esse lado mais do interior nela, assim, a gente, o que acontecia? Eles ficavam na casa, na época morava o pai e a avó, né? Então, o que acontecia? A gente pegava, a avó cortava as asinhas pra gente não ter essa questão de eles voarem muito alto e tudo mais. Sim. E aí a gente mantinha eles às vezes soltos dentro do próprio apartamento, eles brincavam, a gente tinha
Uma vizinha que tinha criança pequena, ela ia, brincava com o carrinho ali e tal, e o passarinho, bem tranquilo, assim, bem dóceis. Mas e eles se Super prestavam. dóceis. E com o hamster, então, deve ter Também. sido... Ficava solto, a gente abria até, a gente deixava abertas a gaiola, ele saía, caminhava pela casa, mas ele sempre voltava, assim, tu nunca precisava buscar, sabe? Bem Mas, tranquilo. olha só. E nessa tua época, assim, né, de criança, vamos dizer assim, né, tu tens, assim, algum fato, assim, que te marcou muito, alguma... Eu acho que a questão de quando a gente adotou o cachorro Aham. e acabou que teve a separação dos meus pais, enfim. a história que tu ia Sim. contar agora. E aí a gente acabou não ficando com o bichinho, porque Aham. na época a gente morava em casa e quando eles se separaram eu era menor de idade, não Sim. tive muito Não o teve que escolha, escolher. né? Sim. E acabou que no fim eles deram de volta esse cachorrinho, mas não deram assim, eles deram pra pessoa que tinha a mãe desse mesmo cachorro. Sim, sim. E aí até eu fiquei tranquila e segura porque alguém ia Claro. realmente cuidar, Claro, né? Ia claro. cuidar e tratar bem. Tanto que ele dormia na cama com a Ah, pessoa e a mãezinha dele sim. ficava solto, então Sim, ficou bem, sabe? sim. Isso me deixou tranquila. Aí eu pensei que eu nunca mais ia querer ter um bichinho, Sim, né? porque isso te traumatizou. Vocês Sim. ficaram quanto tempo com ele? Acho que uns 4 anos, mais ou menos. É bastante, né? Bastante tempo. Eu estranhei, assim, no início foi bem difícil, mas depois eu sempre gostei muito de bicho. E aí eu pensava, o dia que tiver minha casa e tal, mas não aguentei, né? Eu quis outro antes. Não adianta, a gente não consegue, né? Verdade. Quem gosta não adianta, é aquela coisa, falta algo. Exatamente. Né? O que não, tu se não, preenche tu não consegue. com aquilo, né? Se preenche. Eu sempre tive os meus que duraram muito, né? 17, 15, Nossa. 16 anos. Mas aí a cada... Os que iam indo dizendo, não, agora chega. Eu só vou ajudar a cuidar os de rua. Sim. Não quero, não, Isapimba. Quando via, aparecia. Olha. E aí os lar temporários ficavam temporariamente. Né? Iam ficando, né? É que a gente se apega aos bichinhos, né? Sim. São uma companhia e tudo mais. Sim. Tu ficou quanto tempo sem? 1 ano e alguns meses, quase 2 anos, eu Aham. acho. Mas aí acabou, que também é uma história engraçada. Conta pra nós, Porque, então. na verdade, os meus pais acabaram se separando, a gente foi morar em Sim. apartamento e não, Aham. não tinha muita essa opção, assim, né? Sim. Até porque alguns apartamentos não aceitam a questão do Sim, animal tem e tal. muito disso. E aí eu me preocupava, assim, né? E na época eu namorava e tudo mais, e eu disse pro meu ex-namorado, e agora? Será? Eu queria um cachorro. E ele também queria, ele já tinha, morava em casa e tudo mais. E aí, só que o cachorro dele também é adotado, mas já mais velho, né? Sim, sim, sim. E aí eu disse, e agora? E ele disse, mas eu queria muito comprar um cachorro. Sim. E aí ele sempre me convencendo da questão da adoção e tudo mais, e me mostrava vários bichinhos, assim. E o que me preocupava em relação à adoção era a questão do tamanho, né? Sim. E eu sempre questionava ele, mas os meus pais já não gostam de bicho, como é que eu vou trazer para um apartamento? Sim. Não vou ter estrutura para um cachorro, né? Eu disse, daí fica complicado pros meus pais e pro bichinho, porque não consegue, né? Sim, se manter ali. Tu pensa naquela situação que não vão Sim. conseguir adaptar. Não é confortável nem pra um Sim. nem pra outro, né? E aí ele disse, não, mas faz o seguinte, vamos esperar a hora que a gente achar um bichinho a gente adota. Eu disse, beleza. Isso tu estava namorando há quanto tempo? 2 anos. Já estava... 2 anos, No caso, foi o tempo ali que teus pais se separaram. Isso. Que tu ficou Eu sem fiquei sem nenhum o bichinho. Verdade. Aí começou a namorar... E aí começa aquela situação, né? Sim. Aquele instinto de ter o casal ter um filhinho, né? Exatamente. E foi aí muito sempre assim. é um bichinho, né? Um Verdade. bichinho que... Pra entrar no meio ali, pra né? completar. Pra completar. E aí foi, a gente achou o bichinho. Eu disse, mas e agora será? Será que eu adoto? Será que não? Eu disse, o que a gente vai fazer se os meus pais depois disserem que não? Eu disse, porque se a gente conversar, o não era certo, sim, né? Sim. E eu disse, o não vocês já tinham. Eu disse, o não é certeiro. Ele disse assim, não, os meus pais gostam de bicho e tal. Qualquer coisa a gente deixa na minha casa. Sim, é o plano B, né? Exato. E aí foi que a gente pegou, e num domingo, assim, a minha mãe tava viajando. Não tava nem próximo, assim. Sim. Ela ia chegar ao longo da semana. E aí a gente resolveu ver um anúncio no Facebook, na época. E tinham 5 filhotinhos, assim, pra adoção e tal. E por coincidência eram 2 quadras da minha casa.
Sério? E aí a gente acabou e eu disse, bah, olha que fofo, tal, não sei o quê. E aí a gente acabou que foi lá, olhou, se apaixonou pelos bichinhos, queria todos já. Sim, E normal, a gente olhou a mãezinha deles, assim, era um porte médio. Então conseguiríamos manter o bichinho em casa, né? E aí eu lembro que eu disse, bah, e agora? E Deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa te interromper. O que é um porte médio pra vocês? e um Quantos cachorrinho quilos? de uns 8 quilos, mais ou menos. Tu vê, né? A gente tem se deparado muito com essa situação, porque pra nós isso aí é porte pequeno, pra nós da causa animal, Verdade. né? Mas o pessoal já encara como porte médio, né? Tipo 9, 10, 12 quilos, né? O meu tem 5 para 6 quilos hoje, atualmente, assim. Sim. Mas tem gente que já acha que é grande, né? Sim, Eu acho maravilhoso o tamanho dele. Assim, pro apartamento tá top. Mas se eu tivesse uma casa, sem problemas ter outros maiores, né? Tanto que ele tinha... o cachorro dele era bem maior também, era vira-latinha. Eu, pra mim, um porte grande, vamos dizer assim, nossa, é um cachorro, meu Deus, é um cachorro grande ali, com 20 quilos, né? 18 quilos, pra mim já é porte grande. E um porte médio, pra mim, já vai ir ali pros 15, 16 quilos. Agora, pra mim, 10 quilos. Porte pequeno. Que são outras realidades, São né? outras realidades. Acaba que vocês conseguem acompanhar todo dos bichinhos. Sim, não, claro. E hoje em dia as pessoas cada vez mais querem porte pequeno, né? Pra ter dentro de casa. É verdade. E aí a mãezinha dele era um porte médio, então. Daí foi aonde eu disse, pá, tudo bem, né? Acho porque que vai. Tem um norte, né? Sim, sim. E aí levei pra casa, eu lembro que na época ele tinha 30 dias. Tu nem consegue adotar com 30 dias. Normalmente espera um tempo de desmame, né? E aí eu disse, e agora? Mas aí o pessoal precisava muito doar e tudo mais. Eu disse, bom, seja o que Deus quiser. Se é pra ser nosso, vai ser nosso, né? E aí a gente pegou, o que ele pegou cabia na palma da mão, assim. Meu Deus. E aí ele disse, é esse. Eu disse, beleza, é esse, então vamos levar, né? Sim. E aí a gente levou e tal. Nos 2, 3 dias, assim, primeiros, ele chorou muito. Sim, foi bem fácil, difícil. né? Nossa. Sim. Imagina, eu aquecia a bolsinha de água quente, tudo pra ele dormir quentinho. E todo aquele cuidado, porque... Não adianta, ele acabou se ausentando dos irmãozinhos, da mãe. E todo aquele... onde ele se sentia seguro, né? E a gente não tinha nada, absolutamente nada, porque a gente não foi preparado pra adotar. Só foram pra ver. Exato. E era um domingo, tu vai encontrar coisas aonde, né? E aí, chegamos em casa e tudo mais. Eu lembro que na época eu tava com os meus irmãos em casa, mas a mãe não tava, né? E aí eu falei pra eles assim, eu disse, vocês se comportem que a gente vai no mercado comprar as coisas pra fazer a janta. E aí eu cheguei em casa de volta e eu apresentei o cachorrinho e disse assim, comprei a janta, ó, aqui um cachorrinho quente. Eles acharam não trouxe as coisas da janta, não trouxe. E aí eles riram, assim, né? E na ficaram felizes. Sim, na época, imagina, tinha eles pequenininhos e pra eles, depois a questão da separação também foi muito legal. Claro, porque aí eles tiveram essa vivência, principalmente a questão do cuidado, de ver o que é uma responsabilidade e tudo mais. E vivenciaram isso comigo, né? Desde que eu adotei ali. E aí, E aí tua mãe chegou depois de uns dias? Ao longo da semana, minha mãe chegou. E nós não sabíamos o que fazer, né? Nem eu, nem os meus irmãos, nem meus namorados. E aí, eu disse, mãe, eu tenho uma novidade pra ti. E aí ela me olhou assim... Aí eu mostrei o cachorro. Nossa! Eu tinha tirado absolutamente todas as pulgas dele. E adivinha, ela tinha encontrado uma bem no nariz. Ela disse, essa pulga no nariz, não sei o quê. E apartamento cheio de tapete, meu Deus. Foi o que ela falou. Ela disse, Eduardo, eu não quero saber de cheiro, de pelo, de pulga. Não quero nada disso no apartamento. Aí eu disse, não, mãe, fica tranquila. Prometo que vai ser assim, assim, assim. Eu vou cuidar e tal. E eu já era maior de idade, né? Eu tinha toda uma outra responsabilidade. E aí foi que ela foi aceitando, né? Hoje ela gosta muito do cachorro, corre, brinca, passeia, enfim. É aquela questão de se dar a oportunidade, né? Tu não vive mais sem depois, né? A gente sempre diz, né? Tanto cachorro quanto gato. A gente fala muito sobre cães e gatos porque são animais os mais domesticados, né? Sim. Mas tanto faz, né? Cavalo, qualquer animal que tu der a oportunidade, né? De ele
te mostrar o amor que eles nos proporcionam. Exatamente. Nossa, Porque eles, nunca vai que ser. nem diz aquela frase assim, né? Que eles já nascem sabendo amar de um jeito que a gente leva a vida inteira pra aprender, né? Aprender. Isso é tão real, porque É eles te muito oferecem real. sempre o bom deles. Eles Sim. nunca têm um lado ruim. Não, E é uma não. coisa que me chama muita atenção, que a gente comentou antes até, Aham. da questão de tu chegar em casa às vezes de um dia horrível, assim, estressante e tal, mas tu tem aquela coisinha que você tá esperando meia hora do teu dia pra, sei lá, tornar o dia dele inteirinho feliz, sabe? Por aquela meia horinha que tu deu de atenção, de carinho, de, sei lá, um tempinho que tu doou pra ele, né? E às vezes tu nem doa, né? Porque às vezes tu chega em casa e, né, tá com a cabeça cheia e chega, já tem um monte de coisa pra fazer e depois banho e tu tem que fazer alguma coisa do teu Exato. trabalho e janta e pai, vai dormir. Mas ele tá ali, é o teu Exatamente. seguidor, né? Tá atrás de Sempre ti. junto, né? Uma companhia. Já basta pra eles isso, né? Exato. Eles estão esperando por aquele momento o dia inteiro, só tu chegar, Aham. né? Não importa se tu vai dar Muito atenção, assim. se tu não Então sempre vai. felizes, né? Sempre de bom Sempre, humor, esperando. Sempre tem coisas boas pra nos transmitir. né? Sempre esperando pra nos servir, como diz o outro, né? Exatamente. E vocês viajam com ele, vocês fazem tudo. Bastante. Eu ia até comentar sobre isso agora, a questão da mãe, assim, a gente Aham. viaja muito, né? Uhum. Mas ele sempre nos acompanha. E desde pequenininho ele Olha. acostumou, então Aham. não temos dificuldade pra colocar ele na caixinha de transporte, porque ele já sabe que Acostumado. pegou ali, ele vai viajar. Ai, vai passear. Sim, então ele já entra, se tu mostrar a guia, eu acho que qualquer cachorro que tu mostrar a guia Já vai ficam- gostar, né? São muito Mas espertos. ele é muito engraçadinho, assim, ele já entra na casinha dele, já sabe que ele vai viajar e ele dorme a viagem inteira. Tu veja Porque eu bem. acostumei desde pequenininho, Claro, né? E nunca claro. fora, no colo e nada, pra ele não depois querer sair e tudo mais. Sim. E aí, enfim, acostumou. E a gente vai muito pra praia, eu levo ele junto, vamos viajar pra outros lugares mais longe, ele vai junto. Independente se eu vou com a família ou com amigos, ele vai. Sempre. Só são, às vezes, muitos dias, a gente não consegue, aí eu acabo, às vezes ele fica com a minha avó, por exemplo, né? Aham. Ou então, já aconteceu de eu pedir pro meu ex-namorado cuidar dele, porque a gente tem essa relação bem amigável quanto a isso, né? Uhum. A gente terminou, enfim, mas ele continuou visitando o cachorro, brincando com o cachorro, às vezes ele pegava pra passear, ou enfim, até o ano passado ele ainda trouxe presente de aniversário pro cachorro, então são coisas que, Tu veja na verdade, bem, a gente né? cultivou essa amizade, sabe? É uma coisa muito importante tu falar sobre isso, porque vocês são muito jovens. Vocês têm quantos anos? 23 e ele deve ter 24 agora. Tá, então veja bem, né? E vocês namoraram quantos anos? Quase 6. Quase 6. E desses quase 6, então seria 4 com o cachorro, né? E o que ocorre hoje, uma coisa que nós, na causa animal, a gente tenta fazer todo um protocolo, né? Pro pessoal entender que não é bem assim, né? Tipo, eu vou adotar. Gente, um animal não é essa xícara aqui, ó. Né? Não serve mais, quebrou, né? Tipo, vou mudar de casa, não combina com a mobília, vou jogar fora. Não é assim, né? Não. E principalmente em casais muito jovens, né? Que é uma coisa que ninguém fica junto pensando em terminar, mas também verdade. quando se é muito jovem, são experiências que a gente vai vivendo. Com né? certeza. Então é muito difícil um relacionamento seguir, né? Então, o que acontece com o animal? É o primeiro que dança. Sim. Né? Muitas Muitas vezes, né? Então, hoje, você aqui é um exemplo, né? Que adotou, a mãe não queria, encarou, Sim. teve a responsabilidade, mesmo muito jovem. Claro, não era mais menor de idade. O que a gente diz menor de idade? 18 anos, né? Mas é modo de dizer, né? Porque a pessoa tá na casa dos pais, Sim. né? Mas você encarou, você não, vai ser comigo. E geralmente sobra tudo pros pais, Sim, né? Pra verdade. mãe, né? Nossa. Mas não, tu continuou, tu encarou, vocês terminaram, tu encarou a responsabilidade, porque ter um animal tem gasto. Não adianta, né? Com certeza. E a primeira coisa que a pessoa diz, não, sozinha eu não vou conseguir. Geralmente é o namorado, o homem, né, que banca, não vai dar, vou ter que me desfazer, Sim. né? E claro que... Nós, graças a Deus, não tivemos esse problema, né? Claro, a gente sempre claro. foi muito tranquilo, assim, sempre se ajudou e tal. E tenho certeza que o dia que eu ligar pra ele pedindo alguma coisa, a gente tem essa relação tão Sim. amigável que é ao ponto de ele me ajudar, ou, sabe, tá sempre disposto, Sim, principalmente sim. nesse quesito do cachorro em si. E também essa questão de gastos, assim,
é muito verdade. A gente tem que realmente pensar, sabe? Porque, que nem nós, por exemplo, que a gente viaja muito, eu sempre procuro deixar os remédios, as vacinas, tudo em dia, Sim. justamente por essa questão também, não só O por ele, deslocamento também, né? pra uma segurança nossa e dele, Claro, né? claro. E fora isso, até aconteceu uma situação no início desse ano que a gente tava na praia e ele se machucou na praia. Olha só. Enfim, machucou a patinha e aí, imagina, a gente teve que correr atrás de um veterinário e tudo mais, porque saiu muito sangue, enfim. Não era algo simples, assim. Sim. E aí também, né? Então são imprevistos que acontecem, tu tem que se virar ali naquela Com situação, certeza. porque é uma responsabilidade tua Sim. e também, querendo ou não, aquilo ali, por exemplo, aquele machucado era uma porta aberta para inúmeras outras bactérias, coisas que poderiam vir a acontecer. Praia, né? Exatamente. Ainda mais na praia. É isso E que a aí- gente chama da negligência, né, gente? Nós não podemos negligenciar. Não, porque às vezes a pessoa pensa, não, eu vou passar ali, Exato. sei lá, vou passar alguma coisa, vou... Porque, imagina, eu tô na praia, quanto que vai dar isso aqui? E dá mesmo, né? Dá. Foi bastante, assim. E imagina, era final do dia, a gente teve que correr atrás de algum veterinário que nos atendesse. Sim. Até achamos uma veterinária de plantão. Ainda bem que essa moça nos socorreu, graças a Deus. Foram super receptivos conosco, atenderam e tudo mais. Imagina, a gente não conhecia nada, ninguém, né? E aí prestarem um atendimento assim, nossa, fiquei muito agradecida, né? Porque é teu bichinho, é tua, né? Nossa, com certeza. E aí, no fim, fizemos todo o tratamento, tudo certinho. Ele seguiu o tratamento na viagem mesmo, depois quando chegamos em casa. Então, são imprevistos, coisas que acontecem e que às vezes a gente precisa estar preparado para isso também. Porque o bichinho, ele não é só coisas boas, né? Ele tem outras coisas que são... vai acontecer, é um combo, né? Claro, com certeza. E é que nem a gente também, que às vezes acaba ficando mal, precisa de ajuda, coisas assim, né? Acontece. E, tipo, nas outras viagens que tu fez, aconteceu também alguma coisa? Foi só dessa vez? Não, já aconteceu outra também. Aconteceu no ano passado, eu tava viajando com amigos, a gente foi pro Beto Carreiro. Longe? Sim. Bem longe. Estávamos todos pra lá, assim, e tal. E na pousada que a gente ficou, eles eram super receptivos com animaizinhos, eles tinham coelhos, galinha, porque imaginar eles tinham de bichinho lá, sabe? E aí o Bart ficou no nosso quarto, assim, e aconteceu a situação de que a gente foi passar o dia no parque. A noite foi tranquilo, mas no dia que a gente passou o dia no parque, eu acho que ele estranhou por não ter nenhum de nós ali. Claro. Ou então o fato dele estar sozinho mesmo, sabe? Num lugar que ele não conhece. Nunca tinha acontecido, porque ele sempre é muito resiliente nesse quesito. Sim. E, enfim, acredito eu até por ele sentir o cheiro dos outros bichos e ele querer ir ver, brincar e estar junto e não poder por estar preso, né? Com certeza. E, enfim, me ligaram, eu tava lá no parque e no fim, acabou que no final do dia a gente saiu do parque, a gente tinha já pago toda a pousada. A gente acabou saindo da pousada, alugamos outra casa, saímos, fomos pra outra casa, tipo, muito tranquilo, assim. Sim. Deu aquele pepino ali, incomodou, sim, porque é um transtorno, né? Tu acaba tendo que sair do teu conforto, indo pra outro lugar. Um outro imprevisto, né? Sim. E como sempre, um custo a mais, que às vezes tu não espera, mas que não adianta. Quando tu quer ter um bicho, tu tem que ter a responsabilidade além do que o previsto. São coisas que às vezes tu não espera, mas que pode vir a acontecer. Então... E frisando que no teu caso, tu se preocupou com ele, né? Porque tu poderia deixar ele, se esguela aí latindo, paga lá a multa, sei lá, e que se dane, né? Exato. Eu vou aproveitar minhas férias, meu passeio, mas exatamente. Não, tu pensou nele, né? Ele tava lá sofrendo, né? Tipo, eu tô aqui sozinho, quero sair, né? Ele pensou... Foi o que a gente questionou, assim, quando a gente chegou, a gente pensou, e agora? Porque outra pousada pode ser que ele se sinta assim também, né? Sim. Então a gente conseguiu uma casa cercada. Olha só. E a gente alugou a casa, ficamos na casa e ele brincou ali, ficou solto. E aí, né, interagia conosco. Então eu acho que isso fez ele se sentir mais em casa, né? Com certeza. E muito tranquilo, assim, porque os meus amigos gostavam de bichinho, então tudo certo, sabe? Mas tudo fluiu. É engraçado, né? Porque são coisas que às vezes realmente tu conta, as pessoas pensam, nossa, meu Deus, mas quanta incomodação, mas que transtorno, mas tu fez tudo isso pelo bicho, nossa. Faço. O bichinho é meu, eu gosto dele, tenho amor por ele, tenho carinho. E ele te dá todo o amor também, né? Não, e depois assim...
é uma responsabilidade, sabe? É como se fosse uma criança, né? Com Fazendo uma certeza. comparação assim meio... Exatamente. Mas É semelhante, porque é uma responsabilidade tua, né? Com Como se fosse um certeza. filho, assim. Tu tem que pensar que ele precisa comer, dormir, ele Claro. precisa vestir, ele precisa ter coberta pra se esquentar, ele, né? Toda uma Exatamente. vivência, uma casinha, precisa ir passear, precisa tomar medicação e tudo, né? Tudo, e no caso essa comparação que a gente diz, porque uma criança hoje, né, tipo, a criança cresce, né? Sim. O animalzinho, ele vai, a vida dele é até onde uma criança mais ou menos ali, né, 12, 14, que é criança, Exato. né? E depois, a gente cresce e ele infelizmente parte, né? Então, É assim, verdade. ó, é só coisa boa o animal, né? É aquela parte boa, né? Com certeza. Só que tem toda a responsabilidade, né? Não adianta. E tem que pensar bem, né? Porque Sim. na hora de tu adotar é tudo muito lindo, é Claro, tudo não pode ser no maravilhoso. impulso, né? Exato. E ali, eu lembro na época a gente se questionou muito, assim, bah, mas a gente tem condições de ter um bichinho? A gente Sim. tem condições de dar pra ele o que ele precisa, o básico que ele precisa? E aí eu lembro que a gente sempre se questionava muito, assim, é claro, ambos trabalhavam, Claro, né, claro. estudavam, tinham suas vidas e tal. Mas a gente se questionava e pensava muito nesse sentido, Sim, porque sim. é aquela coisa, como tu comentou antes, né? Não tem como a gente Sim. pegar e deixar na responsabilidade do pai e da mãe, Claro, por exemplo. com certeza. Com Até certeza. porque os meus pais, sinceramente, assim, eles sempre me educaram de uma maneira de que eu tenho as minhas Claro, responsabilidades, claro. eu tenho que arcar com elas. Então eu tenho certeza que a minha mãe, claro, talvez ela fosse me ajudar, mas ao Sim. mesmo tempo, assim, seria algo que ela deixaria eu criar uma responsabilidade, sabe? Sim, sim. E tanto que hoje, assim, é eu pelo Bart e ele por mim, Não, sabe? É com bem certeza. tranquilo. É a mãe com ele hoje, graças a Deus, meu pai, todo mundo. Sim, todo mundo não ama ele. Sim. A minha avó também, maior puxa-saco também. Imagina, né? As vó, né? As É. vó são terríveis. E eu acho engraçadinho, né? Ela faz as roupinhas de tricô pra ele, meu faz as Deus. roupas, inclusive, faz pijama pra mim, ela faz pro Bart igual, sabe? Ai, Tudo meu assim. Deus. Então Teve- ele é todo mimado, Não, né? tu comentou comigo que vocês chegam com compras e tudo e ele já sabe que tem alguma coisa Sim, pra ele. é verdade, sempre. Nossa, olha. Sempre, até aconteceu uma vez a minha mãe, eu nunca tinha comprado aquelas galinhas barulhentas, justamente pelo barulho, Sim. né? E por tipo, morar em apartamento, eu pensei daqui a Aham. pouco os vizinhos, né? Sim, Não sim. vão curtir muito. Mas eles são bem tranquilos, porque a maioria também tem bichinho Sim, lá no todo prédio. mundo. Ai, que E eu lembro que a mãe chegou e deu a galinha pra ele, né? Aham. E depois de um tempo, assim, a galinha ficou velha, se desmontou toda, Aham. né? E aí ele pegava a galinha desmontada e largava na frente dela toda vez que ela Tu chegava viu? em casa. Até viu? que a mãe foi lá e comprou uma galinha nova pra ele. Aí ele sossegou, né? Mas tu viu como sabem, né? E tipo, saber que foi ela que deu, né? Não, eles sabem tudo, sabem tudo. Mas que legal, Eduarda. Olha, vocês estão de parabéns, você e seu ex-namorado. Claro que vocês se percebe que vocês foram super bem criados, né? Com as responsabilidades, Sim. com tudo certinho. E isso flui em vocês, né? Com certeza. E é muito importante para os jovens de hoje em dia, né? Se espelharem que o momento que você pegou um animalzinho, né? Você vai ter que criá-lo, né? Com Do certeza. início ao fim, né? E isso também que vocês, essa questão da separação, e vocês não abandonaram ele, Sim. então vocês estão de parabéns, Ah, né? obrigada. Não, e é muito bacana também essa maturidade que vocês têm, né? Que claro Sim. que isso é uma coisa da pessoa, né? É da natureza da pessoa, mas graças a Deus, né, para os animais isso vem a calhar, né? Imagina. Até o pessoal achava engraçado, assim, né? Sim. Mas, ai, sei lá, é tão normal, porque a gente sempre pensou num todo, né? Claro, Aí, eu acho que as coisas acontecem como elas precisam acontecer e da forma que é melhor para todo mundo. assim. Exatamente, por isso que você está aqui hoje, né, dando essa lição aí para incentivar, né, as adoções responsáveis para os jovens. Mas então tá, Eduardo, infelizmente o nosso tempo está chegando Sim. ao fim, o papo tá ótimo, mas quero te agradecer novamente, agradecer de coração por ter aceitado o nosso convite. Ai, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês hoje e poder falar um pouquinho da minha história e do Bart. Muito bem, que bacana. E acabamos por aqui hoje, semana que vem estamos mais com Pro Animal. Onde